voltando naquela época que você já tinha se convertido, você não tinha se batizado ainda, você coloca uma aliança nela, Aham. começa a fazer esses shows. Aí eu saí do Raimundos em junho, Então, casei em julho. mas você pensando hoje, lembrando, não tinha a mesma energia no palco já? Você não tinha aquela energia que Não, você era não. conhecido por... Não tinha. Quem via já falava alguma coisa diferente, assim. Tá gordo, pra começo de conversa, tá gordinho e mais parado. E mais É parado. mais desanimado. Eu lembro que o último show que eu fiz com o Raimundos, eu fiz ele completamente estático Sério? no meio do palco. Foi ridículo. Putz. Da minha parte, assim, Não sabe? queria estar lá, né? Não queria. Foi estranho mesmo. E você tinha um contrato pra discos, pra shows ou não? Tinha contrato natural da gravadora, né? Como a banda continuou, eles continuaram com a gravadora. Exato. Tinha alguns shows que tinha por fazer, eu paguei a multa. Entendi. Foi um caos. Mas né? como que foi essa decisão? Tipo, hoje eu vou falar ou não teve essa conversa? Eu lembro, cara, assim, ó, eu tava muito desconfortável, mas eu não cogitava sair. Ah, é? Eu lembro que teve um show, meu penúltimo fim de semana na banda, teve um show que saiu uma briga na frente do palco. Foi um choque de realidade pra mim. E depois eu fui saber que eram dois irmãos que toda vez que eles se encontravam na balada, eles saíam no pau. Mas era assim, eram os amigos de um batendo no outro irmão. Era espancamento, o cara apagado no chão, o nego chutando a cabeça do cara. E eu lembro que eu parei o show, dei esporro. Ali eu tive um choque de realidade. Cara, minha música não é pra isso. Eu não quero ser animador de trilha sonora de assassinato, velho. Lembro que naquela hora eu virei pros caras da banda e falei, ó, tô saindo. Ninguém deu ponto. Tipo, achou que tá falando... Viajando, tá brabo. Só que aquilo ficou dentro de mim. E eu não consegui mais. Isso foi penúltimo show? Foi. Aí eu cometi um grave erro, que teve um show em Brasília, eu cometi um grave erro de contar pra 2 amigos meus em Brasília da decisão que eu tinha tomado. Por quê? Por que foi ruim essa... Porque eu não tinha contado pros caras da banda a decisão que eu tinha tomado. Eu contei pra 2 amigos meus em Brasília. Falei, ó, cara, porque eram bem próximos meus. Eu sei que esses caras contaram pra um jornalista. Putz. E aí ele botou no jornal... Antes de você falar com os caras. Antes de eu falar com os caras. E isso deixou eles muito ofendidos. Com toda razão. Com razão, né? Com toda razão. E aí teve um Rock Go, que aí a Capricho fez uma matéria comigo. Eu já tava convertido, mas não tinha saído da banda. Anterior a isso. Sim. Né? E eu dei e a mulher me perguntou se tem alguma fé. Eu falei, tem, sou evangélico. Terminou a entrevista assim. Numa entrevista inteira, do cara do Raimundo, do Rock Go, pá, eu sou evangélico. Travou. Só que a revista demora um mês para ela sair. Então eu dei essa entrevista, rolou esse negócio dos shows, eu contei essa notícia, saiu uma parada e sai a revista depois. Ou seja, além de eu ter supostamente falado com jornalistas, eu tinha dado uma entrevista antes, que não foi sobre isso. Mas usaram. E aí eu saí na capa da Capricha. Eu sou o cara mais feio a sair na capa de uma Capricha na história da humanidade. Você tem essa marca. Tem uns pombinhos voando assim, ó. Você tem essa marca. Tem uns pombinhos voando, escrito assim, Jesus me salvou. Cara. Essa é a capa da Capricha. Então, assim... E você acha essa capa, Aline? Isso foi um caos, né? Porque... Os caras falaram, eles armaram... Você já tava armando tudo... Parecia que eu tava armando tudo, só que não foi um acidente. A entrevista da Capricha não tinha nada a ver com minha saída... Eu não contei pra jornalista nenhum, eu falei pra 2 amigos meus, então, e era pra eles manterem segredo, só que eles contaram e aí, velho, ferrou. E aí os caras vieram tirar satisfação? Ou você... Quando eu saí. Porque quando eu saí que a notícia veio à tona, assim, quer dizer que só a gente não tava sabendo. Tipo, eles se sentiram traídos, com razão. Né? Isso gerou uma animosidade muito pesada que durou 20 anos até a gente voltar a se falar. E aí você fala, mas você chegou a dar a notícia da saída ou não? Dei a notícia da saída, na reunião da gravadora, eu falei, galera, tô saindo. Tô saindo assim, mas também eu nunca tinha saído de banda, eu não sabia sair. Eu refiz isso na minha mente, inúmeras formas de sair de uma maneira menos traumática, sabe? Todas seriam traumáticas? Todas seriam traumáticas, mas qualquer uma seria melhor do que a forma que eu fiz. Entendi. Assim, naturalmente. Faz sentido. Isso foi uma das razões pela qual eu, assim, a princípio eu dava entrevistas tentando me explicar e eu percebi que só piorava. Quanto mais se explica... Quanto mais falava, pior. Aí Deus me falou... Eu lembro um dia que eu tava orando, eu falei, Deus, olha o que tá acontecendo. Estão falando de mim. Estão dizendo que eu abandonei a banda. E aí, cara, naquela oração o Senhor falou, sim, você abandonou a banda. Ué, mas eu falei, até tu! Todo mundo tá contra mim, tipo. E aí o Senhor me levou na palavra. A palavra fala demais, né? Deus fala muito através da palavra. E aí foi aquele texto quando da primeira pesca milagrosa.
Que aí Pedro, depois de pescar aqueles peixes, ele vem para Jesus e diz: Senhor, aparta-te de mim porque eu sou um pecador. E Jesus fala: não tenha medo, a partir de hoje você vai ser pescador de homens, vem e me segue. E Pedro, abandonando tudo, foi e o seguiu. Cara, esse verso falou, Jesus falou tudo assim, que sim, você abandonou a banda, sim. É. Assim, olha lá, Pedro também abandonou o barco dele.